Boa tarde, pessoal. Tudo bom? O que mais é possível para hoje? Mais uma livezinha começando, então, aguardando chegar a coach Francine Souza. E hoje nós vamos falar a respeito de empoderamento novamente, né? O tema que eu adoro. Boa tarde, galera do Face. Hoje a live então é com a Francine Souza, que é coach de empoderamento feminino. E o assunto não podia ser outro, né? O assunto é empoderamento. Então, assim, vocês vão ver só minha imagem e o som da Fran, porque a live está sendo ao vivo no Instagram, né? A Fran chegando, aguardando ela então mandar enviar a solicitação, como pode melhorar. O tema que eu adoro falar que é empoderamento, né? E hoje é um empoderamento voltado mais para o feminino, porque a Fran é coach de mulheres, né? Oi, Fran, tudo Olá, bom? tudo bom, amor? Tudo Como é que bem? tá? Tudo Tudo ótimo, bem? tudo Ótimo. certo. E falar desse assunto sempre é maravilhoso, né? Sim, sempre é muito bom, né? E principalmente, né, porque nesse momento que a gente está vivendo, né? Esse momento todo, essa parada e essa pandemia, deixa, né, nós mulheres às vezes um pouco insegura, perdidas, né? A gente se sente um pouquinho vazia, às vezes por dentro, né? Cabeça cheia de dúvidas. E o empoderamento feminino, justamente, ele vem, né, para dar um up, né, no nosso astral, né, e principalmente mudar um pouco, né, o nosso estado interno, né. Sim. Bom, Fran, eu vou te pedir então assim, ó, que tu te apresente, né? Eu conheci a Fran já depois de um bom tempo da quarentena, então eu não tive a oportunidade de convidar ela para falar a respeito do que foi grandioso para ela na quarentena e de como ela se reinventou. Mas, quando eu conheci a Fran, ela já era coach de empoderamento feminino, e ela veio fazer um curso de facelift que tem tudo a ver com empoderamento, né? E eu digo, ah, não, Fran, então tu vai ter que fazer uma live comigo, porque tu tem que dividir a tua história com outras mulheres, porque é uma história muito inspiradora. E aí se criou essa live. Então, assim, para quem não me conhece, que vai ver esse vídeo depois, eu sou a Maqueles Medeiros, eu trabalho com Axis Consciousness, com outras ferramentas quânticas, né? E sou fisioterapeuta também. Tô com um projeto legal que é o Rap com Elas, que está iniciando quinta-feira agora com uma outra colega de Caxias do Sul, que também é para mulheres, né? Eu gosto muito de trabalhar com mulheres. E agora, então, a Fran vai se apresentar para contar um pouquinho da história dela para nós, né? Bom, eu sou a Francine Souza, coach de mulheres, né, coach de empoderamento feminino, também trabalho com liderança, e eu me descobri, na verdade, né, nessa quarentena, né. Eu trabalhei 10 anos no turismo, e justamente logo que começou, né, começou toda essa pandemia, assim, nós tivemos uma parada lá na minha empresa, eu fui colocada de férias obrigatoriamente, né? E aí, naquele momento ali em diante, eu senti que as coisas elas não iriam acabar tão cedo, né? Então eu já estava, né, me dedicando ao meu autoconhecimento. Eu já tinha feito há anos atrás cursos voltados para PNL, né? Já tinha feito cursos também na área de liderança, neurolinguística, essas coisas assim. E eu gosto muito, né? Sempre gostei, sempre me chamou a atenção. E aí, quando veio, né, toda essa parada, e eu disse, bom, vou ficar em casa, o que que eu vou fazer, né? O que que eu vou fazer de útil, né? Eu preciso mudar, né? Mas eu senti que eu precisava mudar a mim mesma, primeiramente. Porque eu tava com a minha cabeça cheia de problemas, eu não tava muito legal, no meu trabalho eu já não tava feliz, a minha convivência familiar não tava boa, até o meu relacionamento não tava muito legal também. E eu totalmente desequilibrada, né? E aí eu disse, o que que eu vou fazer para mudar isso, né?
E aí eu comecei, né? Comecei a ler, comecei a ver vídeos, comecei a procurar, né? Ajuda, né? E justamente logo no início, né? Foi um show assim de muitas lives, de vários cursos, vários materiais, e eu comecei a entrar nesse mundo. E eu sempre tive o desejo de fazer o curso de coach. E aí eu fui dispensada da empresa, foi início de maio. E aí eu disse, bom, eu disse, o que, que eu vou fazer da minha vida agora, né? E aí, né, claro, chorei bastante, fiquei triste, mas foi assim, e eu sempre fiz o Ho'oponopono, eu gosto muito, né? E era uma das coisas que eu sempre pedia, era que eu tivesse que eu tivesse um novo rumo para minha vida, né? Toda vez que eu fazia o Fran, Ho'oponopono, oi, Fran, eu vou te interromper um pouquinho porque tem o depoimento de provavelmente alguém que tu conheça, de repente até é uma das pessoas que tu faz coach, é Nan Malheiros. Você é Ana, ótima, Fran, um exemplo para nós mulheres. Achou o seu caminho, guerreira. E aí, assim, amor, ó, ai, primeiro, parabéns, que gratidão que tu deve ter, né, de estar recebendo um depoimento assim. Mas, e aí foi interessante porque tu já tem aquilo dentro de. A gente, nós mulheres e homens também, né? A gente tem muito isso dentro da gente. Tipo, tu seguiu o teu saber, tu viu que alguma coisa tu se desestabilizou no trabalho, mas tu foi em busca de coisas, né? De repente, exatamente, para encontrar o teu propósito. Pode continuar falando. Eu interrompi porque eu não exatamente. podia deixar passar esse depoimento. E aí foi justamente isso, né? Então daí eu vi uma oportunidade ali de fazer um curso de coach, né? E aí eu disse, agora eu vou fazer. E era um curso de uma semana, um curso gratuito, e no final veio uma oportunidade, assim, eu nunca fiz o curso de coach por, né, financeiramente, não ter condições, enfim, ser muito a mais, né, do que eu podia pagar, e veio uma oportunidade muito boa, né? E aí eu aproveitei, eu disse, não, agora é minha hora, abracei e comecei, né? Então foi assim, tudo veio no momento certo, né? Aí eu tive que perder o emprego para dar um novo rumo, né, para minha vida. E aí eu caí de cabeça no mundo de coach, assim, comecei a estudar, estudar, estudar. E o público feminino sempre foi um público que eu gostei muito, né? E pela minha história de vida, né, até então também, por dores que eu tive e consegui curar, né? Eu disse, não, isso eu posso levar adiante, né? E dar exemplo, né, para as outras mulheres, né? E aí eu comecei todo um trabalho, né, voltado para as mulheres, né, para o empoderamento, porque eu me senti uma mulher empoderada, só que eu era uma mulher empoderada somente por fora, eu não era empoderada por dentro. Eu tinha só aquela, né, a pose, como eu digo, né, o batom vermelho, salto alto, ai, né, poderosa. Mas por dentro eu não me sentia assim. Então, quando Mas, eu comecei, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. E parecia que mas tu já sempre. tinha. Eu acho que essa coisa de tu já tinha ânsia, né? Já existia dentro, por mais que tu se sentisse vazia, isso já tinha dentro de ti, na tua essência. Porque eu acho que é importante a gente dizer isso, né? Quando a gente fala em empoderamento, o que que é o empoderamento? É tu se dar conta do poder que tu tem, é poder no sentido de potência, né? Essa potência toda já existia dentro de ti. Por mais que tu tivesse sentido ainda esse vazio, meio perdida, tanto é que tu conseguiu encontrar formas de se reinventar no meio do caos, né? Exatamente. E aí foi assim uma virada de chave imensa, né? Porque aí eu comecei, fiz o meu primeiro, foi em julho, fiz um primeiro curso, assim, que foi um desafio gratuito até de WhatsApp de 7 dias, chamado Desperte Seu Poder. E ali eu vi que realmente eu estava no meu momento certo, né? Tinham 32 mulheres, né? Então as mulheres, assim, todas, né, ficaram engajadas com o grupo. Eu tive vários depoimentos, vários feedbacks, assim, do resultado, né, que aquele curso gerou para elas. E ali, para mim foi o ápice, assim, eu disse, não, esse é o meu caminho, não tem mais como voltar, né? E hoje estou aí, cada vez mais me aperfeiçoando mais, estudando bastante. Daí resolvi, por indicação da Nath, que fez o primeiro curso, né? Fazer o curso contigo de facelift. Ela disse, Fran, tu vai ver, tu vai fazer, tu vai te sentir muito mais empoderada do que tu já tá. E realmente, para mim, foi muito bom mesmo, né? Foi maravilhoso. E é aquela história assim, né? Cada pessoa, eu acho que é maravilhoso quando a gente vem pra live
ou quando a gente assiste live, que a gente viu que teve de pessoas que se reinventaram nesse momento, né? E é tão importante dizer que qualquer pessoa é capaz disso. E que, de repente, o que pra ti, tipo, tu já vinha da questão de programação neurolinguística, do Ho'oponopono, e aí eu vi tu contar, isso tem muito a ver comigo também, porque assim, ó, meu primeiro curso de programação neurolinguística eu fiz com 17 para 18, quando eu resolvi fazer vestibular para medicina na época, e aí eu era muito nervosa, muito ansiosa, então eu acabei me voltando para curso de programação neurolinguística, né? E essas coisas a gente vai guardando, porque é a informação que a gente vai tendo. Aí depois de anos fui apresentada para o Ho'oponopono, então o Ho'oponopono é uma prática que até hoje eu utilizo, né? Para quem não conhece, é uma técnica havaiana, onde a gente faz limpeza, né? Através de 4 mantras, que é eu te amo, sinto muito, me perdoe e eu sou grato. E aí, tá, não vou me prolongar, mas mais para explicar. Que eu também fiz uso, né? Então essas coisas já vão nos preparando para algo, né? E foi que nem tu disse. Só que aí, e eu acho que no teu caso foi a questão de tu perder o emprego, né? Que te fez dar o start para tu ir para onde tu realmente queria ir. E aí tem a ver com ó, não dizendo que não conhece. Se tu quiser, depois pede para Fran ou para mim que a gente te passa umas dicas. É bem interessante. É muito bom. E é uma técnica de limpeza, né? E aí que eu tava falando, tu no caso perdeu o emprego e aí conseguiu olhar para aquilo que já estava te chamando, né? E eu foi uma coisa assim, chegou o Covid, eu trabalhava direto em geriatria. Eu já estava no Axis, já era praticante de barras, já era praticante de facelift, estava vindo de cursos de processos corporais, de fundamento, mas eu ainda estava com aquela coisa assim, tá, mas como é que eu vou mergulhar nesse universo que era o que eu mais estava querendo fazer? Como é que eu vou largar minha agenda cheia, né? Pô, eu tinha agenda das 9 da manhã até as 6, 7 da tarde, eu trabalhava em 4 geriatrias. Como é que eu vou largar isso, que é uma coisa certa, para me jogar no mundo de... Porque eu queria me tornar facilitadora, eu gosto de dar aula, né? Eu gosto de trabalhar com grupos. Porque eu acho que quando a gente trabalha com grupo, a gente aprende muito. Mas eu não... Tipo, eu dizia, eu não vou largar isso para mergulhar nesse outro mundo. E aí veio o Covid. No meu caso, não foi o desemprego, mas foi aquela questão assim, não, é pandemia, tu não vai poder trabalhar. Eu trabalhava com um grupo de risco, atendia domicílio. E aí, simplesmente, assim, ó, me dispensaram. Só vai retornar quando as coisas... Quando não tiver mais esse problema. Eu acho que hoje, eu penso que as geriatrias estão aguardando a vacina para, de repente, eu voltar a atender. Mas para mim foi muito grandioso. Porque foi a oportunidade que talvez se não fosse esse caos, eu não ia mergulhar no mundo das lives, de mais estudo que nem tu fez. E aí é legal falar, porque às vezes as pessoas dizem assim, ó, eu não tenho dinheiro, né? Eu quero, mas eu não tenho dinheiro. Ou eu, não tenho tempo. E agora, hoje em dia, tem muito conteúdo gratuito, né, Fran? Que ajuda a gente a se alavancar. Bom, eu desde o início da quarentena estou fazendo live com um conteúdo que muita coisa é ferramenta do Axis Consciousness que a gente está ofertando gratuitamente, que é só as pessoas começarem a usar. Que nem tu falou, tu fez cursos, tem muito grupo legal no Axis que está ajudando as pessoas a se reinventarem, ajudando, contribuindo, e sim, aí o termo fica a critério de cada um. Mas existe essa possibilidade. Hoje só não se empodera quem escolher não se empoderar, né? É verdade. Como eu digo, né? Recursos tem, são muitos, né? E como eu digo assim, o empoderamento feminino, ele não é só a imagem por fora, né? O empoderamento feminino tem que sentir o poder dentro de ti. E eu costumo sempre dizer assim nos meus cursos que o empoderamento é aquela chama que acende no coração, quando sente o coração esquentar, que tu tem aquele poder, né? Eu tenho o poder de tomar decisões, né? Eu tenho o poder da minha vida. E são muitas mulheres por aí que são assim, né? Então, independente da idade, né? Tem meninas novas, tem mulheres muito mais velhas e muitas passam por isso, né? Aquela falta de se encontrar ou de sempre viver perante a aprovação das pessoas, não fazendo aquilo que gosta, né? Vivendo relacionamentos que não são bons, né? Tendo amizades que não são boas.
E no momento que tu começa a te empoderar e a te autoconhecer, tudo ao teu redor muda. E foi o que aconteceu comigo. Comigo muita coisa mudou. Né? Mudou a minha vida de uma maneira geral. Assim, olha, mudou meu ciclo de amizades, mudou hoje as pessoas que eu convivo, e é como eu digo, é um imã, né? A Nath se aproximou de mim, aí tu já te aproximou de mim também, então a gente vai, né, se conectando com pessoas que realmente como é que é, nos caminham junto com a gente, né? Contribuem com a nossa caminhada. E isso que tu tá falando é muito legal a gente trazer, porque o que acontece? Muitas vezes também, a mulher no geral, e aí eu tô falando pelo lado de mulher, e assim, ó, se a gente tá falando isso, que nem tu mesma colocou no início da live, tu primeiro foi usar pra ti. Então é Sim. Por isso que fica fácil e a gente consegue passar isso para outra pessoa, porque a gente já vivenciou. Todas as técnicas que eu trabalho são técnicas que eu utilizei antes e tive resultado. Por isso que eu quis me aprofundar, investir financeiramente, investir tempo, porque eu sei do resultado que eu tive. E a gente, quando aprende alguma coisa, a gente quer passar, né Fran? É verdade. Então é muito grandioso a gente escolher, que nem quando eu conheci o facelift, que a primeira sessão que eu recebi foi um dia que eu estava me sentindo meio para baixo, foi um dia que eu estava me sentindo feia, estava me sentindo gordinha. Aí eu comentei numa troca de axis, de barras, e a pessoa me disse assim, não, mas faz o seguinte, hoje então eu não vou te aplicar barras, hoje eu vou te fazer uma sessão de facelift. E aí eu deitei na cadeira para receber o facelift uma pessoa. Eu levantei da cadeira outra pessoa. E aquilo ali eu disse assim, mas, meu Deus, eu quero isso para todos os dias da minha vida. É assim que eu quero me sentir. Independente do meu físico, se não é o padrão que todo mundo espera, eu quero me sentir assim, né? E foi esse empoderamento. Então, por isso que quando eu falo em facelift, eu gosto sempre de dizer, existe uma modificação na aparência? Existe, né? Existe um processo de rejuvenescimento, só que é de dentro para fora. Então, o que vem na aparência, muitas vezes está ali em ti, tu nem consegue admirar, honrar. Aí, quando tu faz a técnica que vai baixando teus auto-julgamentos, tu consegue te enxergar, teu brilho muda, tua frequência energética muda. E isso está de acordo com o que tu falou, né? Que as pessoas começam a se aproximar, as pessoas que são mais contribuição. Sim. Porque o que acontece? Tudo é física quântica, né? Nós somos seres quânticos e energéticos. Então, assim, ó, no momento que a gente muda de frequência, as pessoas certas vão se aproximando, as coisas vão se encaixando. Então, se tem aquele medo, assim, né, como mulher, de tá, mas e se eu começar a evoluir, como é que vai ficar, minhas amigas? Ou, será que meu marido vai acompanhar essa evolução? Na verdade, quando a gente começa a se encontrar, tudo começa a se encaixar, né? As pessoas certas começam a aparecer, a gente começa a ser um pouco mais seletiva com o que a gente estuda, com aquele programa de TV que a gente assiste. A gente começa a ter uma percepção maior, né? Isso é contribuição, isso não é contribuição. Isso, de repente, é uma coisa que acaba fazendo uma imagem ruim da mulher num todo. Aí tu já começa a evitar porque aquilo não te atrai para ver. É todo, né, uma mudança. Toda uma mudança. Uhum. E aí foi que nem tu falou, né? Daqui a pouco tu mudou, perdeu teu emprego. Foi um caos que te desestabilizou. Tu foi em busca de alguma coisa, foi teu salto quântico. Fez teus coaches, fez o facelift, tá trabalhando com mulheres. Com certeza, aquelas partes da tua vida que tu disse que também não estavam muito legais, familiares e questões de relacionamento, acaba que começa a se modificar, né? Tu mudando, tu muda o teu... Se modificou bastante, assim, e foi a minha mudança, assim, até foi final de semana, eu estava conversando até com meu namorado, ele disse, tua mudança é gritante, a gente tá junto há 1 ano, né? E ele disse assim, tua mudança não tem como dizer que tu não mudou, porque tu mudou, né? Então, eu antes era muito assim, como é que eu vou dizer, eu não queria muito saber de nada, assim, eu era muito porra louca, né? É assim, deu, tá acabado, totalmente intolerante a tudo, né? E hoje a minha vibe tá outra, né? Bem diferente, né? Aquela coisa também de antes eu tinha muito pré-julgamento das pessoas, eu aprendi a não julgar as pessoas, né? Eu acho que conforme eu fui começando a fazer essa limpeza dentro de mim, eu comecei a enxergar o mundo com outros olhos. Então, eu não julgo as pessoas, né? Entendo que cada pessoa hoje tem as suas escolhas, né? Tem as suas opções e a gente tem que respeitar,
né? E tá tudo certo, né? Não tem nada de diferente. Os teus, se tu tem algum problema na tua vida, é o teu problema, entende? Eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para te auxiliar, mas são problemas teus que tu tem que resolver. E antes eu abraçava muita coisa das outras pessoas, de amizades, né? De familiares, de tomar a dor pela outra pessoa, sendo que isso não é leve para nós, né? Então, no momento que eu comecei a ter esse empoderamento do meu eu comecei a dizer não para muita coisa, né? E principalmente dizer não para algumas pessoas também. Porque às vezes as pessoas se aproximam de ti te trazendo um problema, só que eles não querem que tu apenas escute, Mudar. eles querem que tu dê, tu resolva o problema deles, né? E isso não é saudável, né? Então, a partir do momento que eu comecei a mudar minha percepção de vida, eu comecei a mudar também a maneira de tratar as pessoas, né? Então, e isso é muito bom, quando tu começa a ter a certeza, né, de quem tu é, dos teus valores. Antes eu não sabia, valores, o que é valores, né? Tipo, tu tem que ter 10 valores, tanto que no curso de coach, tu tem que ter 10 valores. Aí eu fiquei pensando, 10 valores, né? O que é isso, né? Eu nunca pensei nisso na minha vida. E hoje em dia, todas as minhas decisões, todas as coisas que eu vou fazer é com base nos meus valores. Se isso vai ultrapassar os meus valores ou não, né? Então, e assim a construção, né, desse empoderamento é trabalhando o interno, né? Principalmente trabalhando o interno. E um grande aliado desse empoderamento é a busca da espiritualidade, né? É tu buscar aquela luz divina que existe, independente de religião, eu sempre digo isso, mas a espiritualidade é o nosso grande aliado, né? É o grande aliado para tu ter esse crescimento interno, né? E aí, assim, né, eu até não uso muito o termo espiritualidade pra, tipo, ninguém vincular com religião alguma, entendeu? Mas eu tenho a minha crença, digamos assim, né? Mas fora disso, o que é importante dizer? Nós não somos só um físico, né? Isso eu tô numa caminhada como fisioterapeuta há 18 anos. E aí chegou um momento que eu vi que trabalhar só com o físico não era o suficiente, porque o ser humano é muito mais do que um corpo, né? E daí tu falou em espiritualidade, a gente pode falar em energia, né? E isso vai muito além do corpo. Então tem o emocional, tem a questão de espiritualidade. Então, no momento que a gente começa a associar uma coisa com a outra, começa a funcionar, né? E É verdade. é legal de tu dizer, né, que as pessoas começam a notar a mudança, porque isso é uma coisa que o Axis sempre diz, que a gente não tem que, tipo, obrigar ninguém a fazer a mesma escolha que a gente está fazendo. Mas quando a gente escolhe isso de verdade e começa a vivenciar isso, a gente se torna um convite para as outras pessoas, né? E eu acho que com a questão do coach é mais ou menos isso. Com a diferença que tu tem ferramentas ali, né? E aí a gente pode dar uma palhinha também do nosso projeto, né? Que a gente Isso. tem. E na verdade, o que que acontece? Existem muitas ferramentas que te ajudam, te auxiliam, contribuem para tu te autoconhecer. Tem a ver com autoconhecimento também, né? O autocuidado. Então, assim, eu acho que como coach, tu dá ferramentas que tu conhece porque tu já usou e aí tu fez todo um curso, tu tem todo um conhecimento naquilo para auxiliar as outras pessoas a também se encontrarem. E de repente, o que é uma coisa que é a tua potência é diferente da outra pessoa. E tá tudo certo, cada um vai encontrar uma forma dentro de uma espiritualidade, dentro dos seus valores. E também tem isso que eu acho que tu falou aí que é legal a gente falar, né? Que cada pessoa tem os valores diferentes umas das outras Exatamente. e nem por isso não podem conviver bem, né? Mas no É momento que a gente verdade. se conhece e sabe quais são nossas potências, quais são aquilo que a gente considera fraquezas, fica muito mais fácil de lidar com as situações, porque daí a gente já sabe onde é que a gente tem que se desenvolver mais, aonde a gente tem aquilo já exacerbado que pode servir de alavanca para outras coisas. Então, eu acho que esse processo assim de empoderamento é lindo, né? É Eu não muito sei se bonito. É como eu digo, é uma transformação, né? Tu vai de lagarto a borboleta, né? Tu aprende a voar, né? Porque é uma transformação imensa, assim. E é como eu digo, todo o trabalho é cuidar do interno, primeiro de tudo, né? A base do meu trabalho, né,
de empoderamento é primeiro cuidar do interno, assim. É fazer aquelas mudanças principais, né? Aquelas, é como eu digo, aquele ponto que mais te dói é onde realmente tu precisa mudar, porque ele te incomoda, né? Então, eu descobri isso, quando eu comecei a perceber, eu disse, mas né, sabe aquele momento da vida que tu começa a não te aceitar mais como tu é e parece que isso grita no teu ouvido, tu tem que mudar, tu tem que mudar. Tu sendo como tu é, tu não vai chegar a lugar nenhum. E depois dessas mudanças, assim, quantas coisas já aconteceram, quantas portas já se abriram, oportunidades, né? Pessoas. Então, é tudo uma maneira, uma nova visão de vida, mas que faz muito bem, porque às vezes tem aquela crença, né, de que eu sou assim e eu não vou mudar, né? Mas para que a gente possa evoluir na vida é essencial ter mudança, sim, né? Então, Sim. não é. E eu acho legal tu falar que a gente assim, sempre pensando assim, a gente não tem que mudar pelo outro, né? Mas a gente tem que mudar, porque no momento que tu começa a se conhecer e tu tá em estado de presença, tu te dá conta do que não tá leve, né? Que às vezes tem, agora na época da pandemia, quanta mulher aí que sofreu agressão, né? Que a gente fica sabendo que sofreu agressão, porque agora os maridos estão mais tempo dentro de casa, e aí um relacionamento que estava sendo empurrado acaba culminando em agressão, por exemplo. Quantas mulheres então se dão conta assim, ó, não tá leve viver isso. Então eu posso mudar isso, né? Eu posso escolher, eu tenho escolha de mudar isso. E assim eu acho que é com muita coisa, que às vezes a gente não para se sentir, para perceber o que é leve, o que é pesado pra gente. Então no momento que tu te honra e começa a ver, eu quero mudar nisso, às vezes assim, ó, é só tu ter a pessoa que vai te dar o start para aquilo ali para deslanchar, né? Porque sempre aquilo que é verdadeiro pra gente dá certo. É Sim. só uma questão de descobrir, né? De descoberta. E é exatamente isso que tu falou de relacionamento, é uma coisa que comigo aconteceu, né? O meu relacionamento ele não estava muito legal, assim, né? Logo lá no início da quarentena. E eu achava que a culpa era do outro, né? Que a culpa era dele. A culpa não é minha. Eu comigo tá tudo certo, tá tudo bem, e errado tá ele. E aí eu sofria muito, né? Chorava, era muito. Como tem uma amiga minha que diz: deixa de ser mimizenta. Ela falava pra mim. Ela disse: o problema não é ele, o problema é tu, quem tem que mudar é tu. Uau! E aí eu dizia: mas ela Fran, quem tem que mudar é tu, começa a mudar a tua visão, porque tu tá muito concentrada que a culpa dos problemas que acontecem com vocês, as brigas é dele. Fran tem que ver aonde tu tá errando. E aí eu comecei a mudar essa percepção e hoje em dia, tipo, o meu relacionamento tá muito bom, entende? A gente tem uma outra sintonia, né? Uma outra... Mudou totalmente, assim, a nossa vibe, né? Mas por quê? Porque eu mudei a minha maneira de enxergar e de pensar, né? Então, e parei de depositar a culpa no outro, né? Hoje eu sei quando o erro é meu, eu admito, peço desculpas, né? Então, e assim vai. Conversa, né? O diálogo assim, ó, um diálogo com uma comunicação assertiva, nossa, dá muito resultado, né? O problema é que Sim, muitas vezes a gente fica no monólogo defendendo razões que a gente nem sabe por que está defendendo. verdade, verdade. E E aí às vezes eu tu acho que é cria legal brigas. falar nisso. Exato, e às vezes tu cria brigas sem fundamento, né? Porque são coisas muito simples que às vezes não precisam nem ser faladas, né? São coisas que nem precisa, que nem eu digo, não precisa nem trazer em pauta, né? E aí tu Não, acaba te quando tu apegando a tá em coisas estado de pequenas. quando tu tá em estado de presença e mais empoderada de ti, tu começa a perceber a energia das outras pessoas. E aí tu começa a pensar que muitas vezes. E aí tem um ditado que diz, né? Como é que é? O que é mais importante? É estar certo ou estar em É paz, verdade. né? É, E isso no Axis a gente chama de implantes distratores. Então, quantas vezes a gente briga por raivinhas bobas, por ponto de vista fixo que a gente tem a respeito de alguma coisa e que nem é aquilo, que a gente nem sabe por que a gente tem aquele ponto de vista. Então, quando tu começa a te trabalhar e ter esse autocuidado, tu acaba liberando isso e a vida fica muito mais leve, né? E é legal tu falar, porque aquilo assim, ó, não é porque tu tá evoluindo que as pessoas que estão ao teu redor não vão te acompanhar, né? Tu trouxe um. é isso mesmo, ter paz ou ter razão. Isso mesmo, O Jonathan. Jonathan falou ali.
Porque muitas vezes, assim, ó, tu quer coisa melhor do que tu desarmar uma pessoa dizendo, tu tá certo. E tá tudo bem se tu acha que a pessoa não tá certa, é só o teu ponto de vista, tu precisa ficar, né? Acho que paz é mais importante do que razão, muitas vezes. Brigar por política, não faço Eu não mais. faço E é mais. verdade, essa é uma amiga minha, a Mari. Verdade, não vale a pena, porque assim, ó, política é só ponto de vista, daqui a pouco tu tá brigando por política e os caras estão lá se aliando. 1 ano, 2 anos, Sim. 4 anos depois, uma outra candidatura. Então, gente, futebol, política, religião. A gente tem Nossa, uma ferramenta no Axis que é um interessante ponto de vista, né? Então, assim, ó, quando sim. a gente não tá se alinhando com alguém, a gente só diz isso, pensa mentalmente, não precisa nem falar para a pessoa. Interessante ponto de vista que ela tem esse ponto de vista. Ou quando a gente está em conflito, interessante ponto de vista que tu tem esse ponto de vista. Porque é só um ponto de vista, né? Exato. Exato, Quando a gente exatamente. fala. Evitando o conflito sempre, né? E como eu digo, isso é a nossa saúde mental, né? Quando tu começa a evitar um conflito, né? Tu tá privando a tua saúde mental. Então tem coisas que não vale a pena, né? A Bia está O dizendo ali, diálogo. ó, o diálogo é a solução, às vezes é montado todo um achômetro. Pois então, essa questão Verdade. de. Mas as pessoas estão muito intolerantes com tudo. As pessoas estão, mas aí eu acho que é aquilo que a gente falou, a gente tem que primeiro se empodera do que tu é, porque daí assim, ó, a intolerância das outras pessoas passa meio que batido, né? Porque daí a gente sabe. E aí tu falou uma coisa que quando a gente fala aqui assim, ó, em não entrar em brigas, coisa e tal, é muito diferente de concordar com tudo, aceitar tudo, Sim, né? Porque a gente tem que saber aquilo que não é leve pra gente, a gente tem que saber dizer não, verdade. né? O teu sim Verdade. só tem valor quando tu sabe falar o teu não. E isso pode ser de forma bem assertiva e afetiva. Não precisa ser de uma forma questão de briga, né, Fran? Isso é verdade. É verdade e realmente, né? Não é que tu vai sempre concordar com tudo, né? Ah, tô de paz, vou concordar com tudo, não. Hoje em dia, sim, as decisões, as coisas que eu tomo é com base, como eu te falei, né? Não com base nos meus valores, né? No momento que isso ultrapassa o que tem valor para mim, né? Eu já barro, entendeu? Eu digo não. E eu não sabia dizer não, porque eu fui uma pessoa que eu sempre dizia sim para todo mundo. Então, independente do que me pedissem, eu ia lá e fazia, mesmo que aquilo fosse contra a minha vontade. E hoje eu comecei a agir de uma maneira diferente. Se não tá, como aprendi contigo e com a Nath, né? Se não tá leve para mim, eu não faço, entende? Não tá leve, deixa para lá, entendeu? E procuro sempre, né? Tomar as minhas decisões e, enfim, para tudo na minha vida, né? Com base sempre com a minha saúde mental, na verdade, né? Cuidando sempre o meu mental. Eu acho que no momento que extrapola aquilo que é o teu valor, na verdade, né? Não é leve, não é bom, né? Então É, não é. aí o Jonathan falou ali que o que nos dá paz, digamos sim, o que retira a nossa paz, aprendemos a dizer não. Nós no Axis, né, Fran, e aí tu aprendeu, tu faz, né, as sessões de barras com a Nath e fez o curso de facelift comigo. Então a gente sempre diz assim, a gente aprende, né, que o que é leve é o que a gente honra o corpo e que o nosso corpo sempre sabe. Então, o que é pesado, a gente até pode dizer sim para o que é pesado, só que isso mais tarde, mais cedo ou mais tarde vai dar problema. E aí eu acho que entra muito essa questão assim, quantas vezes já na vida a gente disse não, assim, quando a gente queria dizer não, e isso acabou culminando em situações bem mais complicadas lá na frente, né? Porque tu fica É dizendo verdade. não dizendo sim quando tu quer dizer não, e o potinho vai enchendo. E Sim, aí acaba se transformando em problemas emocionais, acaba transformando muitas vezes quando o emocional já não aguenta mais, estoura no físico, aí aparecem as doenças, aí quando vê tu tá de uma maneira tão saturada de alguém que tu acaba se distanciando de uma forma agressiva, porque é o jeito que tu soube reagir. Então, na verdade, quando a gente fala de empoderamento, é para começar a trabalhar isso com mais assertividade, né? É dizer o não de uma forma assertiva, é ter uma comunicação mais efetiva, mais carinhosa. E isso o facelift te ensina a fazer também, né? E te ensina de uma forma que tu nem entende como. Tu vai te liberando dos teus julgamentos
vai te liberando das tuas crenças limitantes. E quando tu te livra quando tu para de se auto-julgar, automaticamente tu para de julgar o outro, tua frequência energética aumenta e tu fica mais bonita, né? Aparece na viçosidade da pele, aparece na diminuição das rugas, das marcas de expressões. É assim que funciona, por exemplo, o facelift. E outra caminhada também, essa questão de tu te conhecer, né? De saber quais são teus valores. O autoconhecimento é tudo, né? Eu tenho um grande exemplo até de uma coach minha, né? Que ela fez parte do meu primeiro curso. E ela foi uma pessoa que ela disse para mim assim, o dia que eu fiz a análise de perfil com ela, que é a primeira sessão, assim, né? Até justamente para que ela saiba o perfil, para que eu também entenda, né, o perfil da pessoa, para que eu comece a trabalhar com ela. Eu disse para ela quais são os teus sonhos, quais são os teus planos, né? Ah, eu não tenho sonhos, eu não tenho planos. E aí aquilo ali me chocou, assim, né? Eu disse, como assim não tem sonho, não tem planos, né? E ela, não, eu não tenho. Para mim, a minha vida do jeito que tá legal. E eu disse, tá, mas tu não acha que tu tem que ter vontade, que tu tem que ter... Tem alguma coisa dentro de ti aí que tá abafando quem tu é, eu falei pra ela, porque tu não é assim. Ela, como é que tu sabe que eu não sou assim? Eu disse, porque todos nós temos sonhos, todos nós temos planos, todos nós queremos crescer na vida, todos nós queremos ter algo, construir algo, né, conquistar algo. E aí hoje, fazem acho que 6 sessões que ela tá comigo já, e hoje, assim, a mulher, ela despertou. Então, eu digo, é a verdadeira... Ela saiu do casulo, né? Então, ela trabalha com vendas agora, tá construindo uma equipe. Olha, tá se mostrando uma pessoa totalmente diferente. Isso não faz nem... Faz uns quase 2 meses. Ela se despertou para a vida. E para tudo, né? Para tudo mesmo. Mas por quê? Porque ela se conheceu. Ela aprendeu a se conhecer. E ela disse, não, Fran, hoje eu sei quem eu sou. Aquela pessoa lá de trás não era eu. Ela diz, hoje eu sei quem eu sou e o que eu quero, né? E como é gratificante, porque a cada pessoa que a gente vê mudança, a gente muda junto, né? É uma egrégora, existe uma egrégora, sim, né? E, tipo, quem vem para uma classe de facelift, cada classe é diferente, cada classe a gente trabalha alguma crença limitante diferente, e que sempre, e isso eu acredito, tem a ver com física quântica, sempre vem quem precisa tratar, né? A turma que se forma é a turma que precisa se trabalhar. Tipo, quando a gente cria um grupo para trabalhar, provavelmente todas nós que estamos naquele grupo temos algo em comum para se desenvolver, né? Seja uma potência, ou seja algo adormecido que a gente pensa que é uma sombra e que, na verdade, tem tudo para ser uma potência também, né? Ser o nosso potencial. Então, eu acho isso tão bom, porque sempre quando a gente muda as pessoas ao nosso redor. Sempre que a gente auxilia alguém, a gente também é auxiliado. Essa dinâmica eu acho que é maravilhosa. Não tem como não gostar de trabalhar com empoderamento feminino, né? É verdade. E eu sempre costumo dizer, né? As mulheres que se aproximam, assim, de mim, ou elas têm algo que eu já tive e curei, ou coisas que eu ainda preciso curar em mim, né? Então é um trabalho conjunto, né? Tu começa a te aproximar e tu começa a te identificar, e aí tu tá, né, fazendo todo um trabalho para desenvolver aquela pessoa, mas tu também tá desenvolvendo isso dentro de ti, né? E isso é muito bom mesmo. A energia feminina, que nem eu digo, né, é maravilhosa, né? É muito boa. Uhum. E é uma coisa que a gente entende, né? Porque a gente está sempre buscando evoluir, buscando se conhecer, tendo autocuidado, tendo gentileza com a gente mesmo. E é tão bom poder dividir isso. E aí tu estava falando da questão dos valores. Outra coisa também legal de trabalhar, né? Existem vários arquétipos femininos. E é tão bom quando a gente sabe identificar com que arquétipo a gente está trabalhando, porque a gente aprende daí a se relacionar melhor com a gente, com as pessoas ao nosso redor. Porque aí com o trabalho assim, hoje eu tô muito mãezona, né? Mas de repente tu tá numa função dentro de uma empresa que tu não tem que ser tão mãezona, né? Que é um outro arquétipo, que talvez seja o arquétipo da guerreira que tem que trabalhar naquele momento. Então, assim, ó, até isso, o autoconhecimento, para tu saber quais os arquétipos que tu tem mais fortes, quais os que de repente tu tem que desenvolver um pouco mais, em que ambiente usar cada um, né? Porque a gente circula dentre todos. Só que quando a gente tem um muito exacerbado,
acaba dando um desequilíbrio nos outros e desequilíbrio, a gente é sistêmico, né? Tanto o organismo é sistêmico, que onde tem uma disfunção no pé, pode aparecer no crânio, como também essa questão assim, ó, de dentro de um ambiente, tu tem o teu local, o teu lugar, e daqui a pouco, se tu tá fora daquele lugar, desequilibra tudo, né? Aí se tu te acha, tu consegue equilibrar todo o sistema. Exatamente, exatamente. E tem, é bem o que tu disse, tem certas, né, certos arquétipos que a gente precisa desenvolver muitas vezes, né? Tu tem, né? Na verdade, nós temos todos, né? É que em certos pontos, uns tu utiliza mais, outros menos. Eu sempre me uso como exemplo, né? Essa questão assim de liderança nunca foi muito comigo, né? E aí, junto com o coach, né, veio a oportunidade também de eu trabalhar na Maravilhas da Terra. E aí, quando eu me dei conta, as coisas foram acontecendo. Quando eu fui me dar conta, eu já tinha uma equipe. E aí eu disse, Uau. não, aí a minha líder lá, ela disse assim para mim, Fran, tu já parou para pensar que tu tem uma equipe? Aí eu disse, ai, mas essas coisas de liderança não é muito comigo. Ela disse, Fran, tu já tá exercendo a liderança, já vai fazer um bom tempo, só que tu não te deu conta ainda. E Como pode realmente, melhorar? eu não tinha dado conta disso, isso não tinha me passado ainda pela cabeça. E eu vou te dizer, essa ficha caiu para mim depois que eu fiz o Sendo Você, né? Até acho que eu te mandei no áudio essa semana isso, porque foi aí que eu fui me despertar, né? Eu disse, tá, mas eu tô trabalhando com uma equipe, eu tenho uma equipe, né? E aí eu comecei, agora eu tô trabalhando essa liderança dentro de mim, porque até então eu não tinha, né? Tinha o ponderamento, Legal. né? Já tinha outras ferramentas, mas a liderança não tinha despertado. Então eu disse, não, vamos E despertar a liderança que tem aí dentro, então, né? para E assim quem a não gente vai indo, sabe, né? para quem não sabe, a Fran falou ali do curso Sendo Você. Na verdade, é uma classe introdutória do Sendo Você Mudando o Mundo, que é um curso baseado num livro do Dr. Dan, que é é o cofundador do Access Consciousness, e é uma classe que eu dou com uma outra colega. E é uma loucura essa classe, porque qual é o objetivo da classe? A gente usa ferramentas, processos verbais, para quê? Para facilitar a pessoa descobrir quem ela é, né? E aí foi muito legal mesmo, porque no meio da semana tu mandou, Maqui, eu tô com uma coisa na mão que eu não tinha enxergado. Isso é tão grandioso, porque cada classe que tem, as pessoas que estão envolvidas se modificam e a gente se modifica, então todo mundo sai ganhando, né? Não tem como não ser mágico isso. É verdade. É muito bom mesmo, assim. E cada vez a gente vai se A Mari descobrindo dizendo que mais. vai. Beijo, Mari. Quando puder, aparece nas lives, hein? E cada vez a gente vai se desenvolvendo mais, vai buscando mais conhecimento, vai crescendo mais, né? E se empoderando, né? Automaticamente, assim, chega um momento que tu não aceita menos do que tu merece, né? Exato. A parte que nem eu digo, a lei do não merecimento, ela passa a deixar de existir, né? Porque tu começa a ver a tua vida com outros olhos, né? Eu mereço, eu posso ter, eu quero, tudo muda. Essa questão do merecimento, para quem é do Access Consciousness, a gente gosta muito de usar o termo escolher, né? Porque a gente, o universo é abundante de tudo, né? Tudo que tem fora tem dentro da gente. Então, assim, é só uma questão da gente escolher, né? Escolher ser mais grandiosa, escolher ser empoderada, escolher o autoconhecimento, porque existe infinitas possibilidades para isso. Tipo, a Fran trabalha como coach, eu trabalho com barra de Axis, com cura quantum. A gente está criando um projeto aí que tá para outubro, né, Fran? Sim, Tá vai ser saindo do bem papel, bacana. que a gente vai, que é para mulheres. A princípio, nós vamos fazer grupos de mulheres, né? Onde ela vai entrar, a Fran vai entrar com todo o conhecimento dela da área de coach feminino, vai desenvolver todo esse lado. E eu já vou trabalhar mais com uma questão de direcionar as facilitações, com processos verbais, com dinâmicas para reconhecimento do corpo. Nós vamos trabalhar com o sagrado feminino, com cura do feminino, reconhecimento de potencial. Então, assim, ó, isso é uma proposta nossa, né? A gente vai associar conhecimentos de uma e da outra e vai É.
dividir isso com as mulheres que escolherem fazer. Mas assim como a gente buscou dessa forma, e assim como as duas trabalham com facelift, e aí já é uma coisa mais individual, cada um pode ir lá fazer, se empodera e muitas vezes libera coisa que nem sabe que liberou, porque não precisa trazer pro consciente, né? É energético. Existem outras ferramentas por aí, né? Existem infinitas possibilidades de buscar o empoderamento. É verdade. É muito bom mesmo. Esse projeto vai ser bem bacana, né? Em breve será lançado. Vai ser muito bom mesmo, né? E é sempre era uma vontade que eu tinha, acho que juntou com a da máquina, de Tudo dá trabalhar, né? certo, né? É verdade, de fazer um círculo de mulheres, né? E essa troca de experiência, nós passarmos né, a nossa experiência e também, né, aprender com elas, né? Porque cada mulher, assim como cada ser humano, né, é único e tem suas experiências, as suas bagagens, e às vezes muitas coisas, né? Como eu digo, a gente aproxima pessoas semelhantes a nós, né? Ou com dores que nós já tivemos, ou com coisas que nós precisamos ainda curar. Então, vai ser um trabalho Exatamente. bem interessante mesmo, muito legal. Em E a breve gente será já vai lançado. e a gente já vai trabalhar com um círculo de mulheres, porque um círculo não tem ponta, não tem ninguém acima de ninguém, né? A gente vai estar ali de forma muito se colocando em vulnerabilidade. A única diferença que a gente vai ter é que a gente que vai estar conduzindo isso, né, Fran? Nós vamos Sim, estar facilitando, estar conduzindo isso, porque a gente já se trabalhou muito com isso, mas com certeza a gente vai estar ali e vai estar recebendo também, né? Eu, desde que eu entrei no mundo do Axis, eu parei de chamar meus clientes de paciente, né? Eu sim, passei a chamar de cliente, porque na verdade de passivo as pessoas que chegam pra gente não tem nada. Pelo é verdade, contrário, elas sempre têm algum grande tesouro para nos entregar, né? E eu acho com que certeza. o objetivo, tanto meu e o teu, seria, em primeiro lugar, o acolhimento, né? Acolher, Exato, respeitar, honrar. Enfim, né? Eu estou muito feliz exatamente. com essa nova parceria que nasceu, faz pouquíssimo tempo, né, Fran? Mas tem tudo para Sim, dar certo e ir longe, assim. Eu escolho isso. com certeza. Eu também escolho. Vai ser muito bom. Eu acho que é isso, né, Fran? Não sei se tem mais alguma coisa para dizer, Eu se acho que é alguém tem isso mais algum mesmo. comentário. Na verdade, assim, o recadinho, né, final, assim, primeiro de tudo, assim, para todas, né, que essa live provavelmente ela vai ficar gravada, e para quem assistir, cuide muito, assim, do seu interior, né, que eu acho que é a joia mais valiosa que nós temos, né, é cuidar da nossa parte, do nosso interno, cuidar do nosso emocional, do nosso espiritual. E a nossa vida, ela é uma roda, né? Onde é uma roda que se mantém em equilíbrio. Né? Então, uma das ferramentas do coach é a roda da vida. E eu sempre digo que para essa roda ela poder se movimentar, ela tem que estar, todos os aspectos têm que estar equilibrados, né? No momento que tu te alinha o teu emocional, alinha com o teu espiritual, tu pode ver que teu relacionamento, a tua carreira, o teu financeiro, o teu intelectual, tudo automaticamente vai se nivelando e vai ficando igual. E para que a nossa vida possa, de fato, acontecer, para que os nossos projetos possam acontecer, essa roda tem que ter movimento, né? É isso que faz, né, a roda movimentar. Então, é um trabalho, né, queria dizer, um trabalho muitas vezes de formiguinha, vai de pessoa para pessoa, porque assim como tem pessoas que entendem que precisam de uma mudança, tem aquelas pessoas que precisam mudar e não estão preparadas e nem acordadas para isso. Né? Então tem que ter, né, alguém, às vezes até um amigo, né? No meu caso, uma amiga minha disse isso para mim, que eu precisava ter uma mudança, né? E como eu digo, o universo envia vários anjos, né? Para nós basta só a gente reconhecer. E os nossos amigos, é uma coisa que eu valorizo muito, são as amizades. E às vezes esses avisos vêm através dos nossos amigos, né? Quando um amigo, tu tá conversando com um amigo, aquele amigo diz assim para ti, olha, mas eu acho que tu precisa mudar, né? Então é uma forma também de tu reconhecer. E é de fato, né? Assim como para uns é muito fácil esse processo, para outros não é. Mas não E tá existe, né? tudo Não, certo, né? e tá tudo certo, mas não existe, como é que eu vou dizer, um desenvolvimento se não houver mudança. A mudança ela é essencial na vida, né, de todos nós.
E tu falando em mudança, me vem as lives que vai ter a semana que vem, que a Nath tá, não sei se ela já te convidou. Ela vai fazer algumas lives a respeito de mudança, falando a respeito de mudança, até porque a gente Ai, já coisa mudou muito boa. nesse. Aí tu me falou, me veio muito isso. E a questão que tem uma live, que vai ser a minha live agora das 20 horas com a Nath, falando a respeito de propósito, né? Porque Sim, tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui. Quando a gente tem um propósito, que a gente foca naquilo, as coisas começam a se abrir para aquilo. Mas é importante dizer que cada um tem que se honrar. E aí, quando eu falo em se honrar, é essa questão assim, tá, meu tempo é diferente do tempo do outro. O que é uma potência para mim pode ser só a minha potência, né? Cada indivíduo tem o seu tempo, tem a sua potência, tem a sua sombra, que a gente pode olhar para as sombras e acolher, né? E daí isso aí dá temas para uma outra live falando sobre isso. Então, assim, ó, se respeitar, né, Fran? Eu acho que uma das coisas que uma pessoa que é mais empoderada faz é se conhecer e respeitar os seus limites, né? E sempre buscar a transformação. A gente pode mudar. No Axis, a gente diz que tem um incremento a cada 10 segundos, ou seja, a cada 10 segundos a gente pode fazer uma nova escolha. Então, se ontem tu fez uma escolha que não deu certo, ok, não te julga. Libera isso, faz uma nova escolha hoje, né? Vai para a pergunta. Não conclui exatamente. nada, vai para a pergunta. Como que isso pode mudar? O que mais é possível aqui? Qual é a escolha que eu posso fazer que vai ser de mais contribuição para mim hoje? Então, vive o hoje, né? Fica no estado de presença. E uma coisa que até é bom falar, assim, hoje de manhã eu fiz uma pergunta e coloquei até no meu status do WhatsApp, né? O que mais é possível que eu ainda não considerei? E aí eu pensei comigo, né, o que eu posso fazer hoje, né, para ser mais contribuição, né, para as pessoas que convivem comigo. E aí foi bem engraçado, porque hoje é dia do cliente, né? E aí Olha que eu interessante. chamei a Cel, que é minha supervisora, e ela disse assim para mim, eu disse, a gente tinha que fazer uma mensagem, né, para passar para os clientes, enfim. Ai, Fran, eu não tenho como fazer, tu consegue fazer? Fiz a mensagem. Daí o meu namorado também é advogado, eu disse para ele, eu nem cheguei a falar nada, eu disse assim, eu vou fazer um post aqui para ele encaminhar para os clientes dele. Fiz, né, e mandei, e ele, opa, o que é isso? Eu disse, para tu mandar para os teus clientes aí, né? E aí, sem perceber, tu começa a ser contribuição na vida das pessoas, né? Sim. Porque né, as duas postagens que eu fiz, inclusive fiz uma para mim também, isso repercute, né? E vai para outras pessoas mais. E aí tu começa a ver a grandiosidade disso, né? E às vezes é um detalhe, né? É um É, detalhe, porque assim, ó, às vezes isso acontece com a gente não tá falando de coisa aqui da teoria, né? A gente tá falando de coisa que a gente vivencia. Tanto que a nossa sim, ideia é trabalhar com mulheres, porque nós somos mulheres, a gente buscou desenvolver o sagrado feminino, a gente foi tentar, em algum momento a gente teve abalada emocionalmente, foi buscar equilíbrio através de alguma técnica. Então, isso é importante deixar claro sempre, né? Porque a gente tem muita congruência no que a gente fala. Quantas vezes a gente acorda num dia que o que a gente precisa é de uma atençãozinha, né? é Sabe lá verdade. quantas pessoas o post que tu fez tocou pelo fato de tu ter enviado e a pessoa, poxa, ela lembrou de mim. Tipo, É alguém verdade. sabe que eu tô Faz aqui. a A gente não, diferença. a gente não sabe o quanto uma atitude da gente reverbera na vida do outro, né? Então a gente sempre tem que optar pela gentileza, assim, e por ser contribuição. Exatamente. O Jonathan tá dizendo que, dando parabéns pela nossa live, nós somos incríveis. Gratidão, Jonathan. Gratidão. Foi Recebo, muito bom, recebo, a né? gente recebe elogio. Com certeza. É, Franco, eu vou te dizer assim, ó, eu estou muito grata pela nossa live. Foi a primeira de uma parceria que está nascendo. Outubro, quem nos segue já sabe, né? E tem novidades por aí. Para quem for assistir essa live que ainda não é seguidor, meus seguidores, é @Maqueles Medeiros. Fran, dá teu endereço também. O meu é @coach_Fran Souza. Então, assim, nos sigam e acompanhem que brevemente vem novidades por aí, bem Muitas voltada para novidades. empoderamento feminino, né, Fran? Com certeza, vai ser um projeto muito legal. Está sendo preparado com bastante amor e carinho. É isso que eu ia dizer, né? Tá sendo feito com muito cuidado, assim, com Com certeza. muita entrega, né?
É verdade. Então, eu acho que é isso da minha parte. Só agradeço quem estava aqui, te agradeço e até uma próxima. Eu também. Gratidão, Mac, viu, para a gente montar essa live aqui hoje, né? Na verdade, foi um bate-papo muito leve e muito bom também, né? E espero realmente as pessoas que, né, que assistiram hoje, as que ainda vão assistir, continuem nos seguindo. Tem muita coisa bacana ainda aí pela frente, né? E o empoderamento feminino, vamos se empoderar, mulherada, vamos reconstruir o nosso eu lá, porque é aí que vocês vão ver o resultado da vida de vocês, dessa reconstrução. Isso é com certeza Exatamente. comprovado. Um beijo, Fran, e até a Um próxima. beijo, Maqui. Gratidão. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.